Serial killer são indivíduos que cometem uma série de homicídios, geralmente com um padrão específico nas suas escolhas de vítimas e nos métodos empregados. O fascínio pelo tema se deve em parte à dificuldade em compreender como pessoas, muitas vezes aparentemente normais, podem cometer atos tão hediondos. Neste texto, abordaremos uma lista de alguns dos mais notórios serial killers da história, discutindo brevemente seu modus operandi e o impacto que tiveram na sociedade. 1. Jack, o Estripador, atuando em Londres, no final do século XIX, nunca foi capturado. O mistério em torno dos seus crimes continua a intrigar o público. 2. Ted Bundy, conhecido por sua aparência charmosa, Bundy fez aproximadamente 30 vítimas em múltiplos estados dos Estados Unidos. 3. Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, Dahmer cometeu 17 assassinatos, envolvendo-se em atos de canibalismo e necrofilia. 4. John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino, Gacy foi condenado pelo assassinato de 33 jovens nos anos 1970. 5. Andrei Chikatilo, soviético, Chikatilo foi responsável pela morte de pelo menos 52 pessoas na Ucrânia entre 1978 e 1990. 6. Pedro Alonso Lopes, também chamado de Monstro dos Andes, afirma ter assassinado mais de 300 meninas na Colômbia, Equador e Peru. 7. Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, trouxe terror à Califórnia durante a década de 1980. 8. Aileen Wuornos, uma das poucas mulheres na lista, reivindicou ter matado 7 homens na Flórida entre 1989 e 1990. 9. Harold Shipman, médico britânico que utilizava sua posição para assassinar pacientes, com um total estimado de 250 vítimas. 10. Dead Gen, embora tenha apenas 2 assassinatos confirmados, Gen inspirou personagens icônicos do cinema de terror. 11. Albert Fish, autodominado por Homem Cinza, Fish praticou canibalismo com crianças no início do século XX. 12. Henry Lee Lucas, junto com seu cúmplice, Otis Toole, Lucas reivindicou indiscriminadamente vários assassinatos nos Estados Unidos. 13. Isabela de Castela, rainha que, juntamente com o marido Fernando, torturava para impor a fé católica durante a Inquisição Espanhola. 14. Mikhail Pokov, ex-policial russo que alegou responsabilidade em até 81 assassinatos de mulheres entre 1992 e 2010. 15. Robert Hansen, na década de 1970, Hansen sequestrava mulheres e as caçava no deserto do Alasca. 16. Dennis Rader, também conhecido como BTK, matou 10 pessoas em Kansas, prolixo no envio de cartas à polícia. 17. David Berkowitz, filho de Sam, matou 6 pessoas, inspirando filmes e músicas nos Estados Unidos nas décadas de 1970. 18. Donald Henry Gaskins, confessou a autoria de mais de 100 crimes brutais entre os anos 1953 e 1982. 19. Moses Sitori, apelidado de Ted Bundy da África do Sul, foi condenado por 38 acusações de estupro e 40 de assassinato. 20. Joachim Kroll, o carniceiro de Duisburg, era um canibal alemão que agiu entre 1955 e 1976. 21. Luiz Garavito, La Bestia, colombiano que vitimou mais de 138 meninos nos anos 1990. 22. Peter Sutcliffe, conhecido como Yorkshire Ripper, aterrorizou o Reino Unido durante a década de 1970. 23. Rodney Alcalá, participou de um popular programa de TV enquanto cometia assassinatos. 24. Ivan Milat, assassino da mochila, na Austrália, culpado pelo sequestro e assassinato de 7 mochileiros entre 1989 e 1993. 25. Albert DeSalvo, autoproclamado estrangulador de Boston, culpado por 13 mortes entre 1962 e 1964. 26. H.H. Holmes, considerado o primeiro serial killer americano, aqueceu o tema da Casa dos Horrores em Chicago no fim do século XIX. 27. Alexander Pichukin, o assassino do tabuleiro de xadrez, russo que matou pelo menos 49 pessoas. 28. Bruce George Peter Lee, estava ativo em Hull, Inglaterra, e foi responsável pela morte de 26 pessoas durante incêndios criminosos nos anos 70.
29. Dorothea Puente dirigia uma pensão na Califórnia e assassinava os inquilinos para lucrar com suas indenizações.